Eu nunca vou esquecer um dia lá nos Estados Unidos, eu estava pregando na minha igreja. Falei para o meu pastor, eu estou indo para Texas amanhã, ele fala, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou visitar o cemitério. Ele falou, cara, deixa os mortos enterrar os mortos. Eu falei, não, eu tenho que matar saudades. Porque por muitos anos eu tinha uma dívida enorme com um cara que era um mentor, um pai, Leonard Ravenhill. E muitos que me conhecem sabem que ele orou 3 horas e 20 minutos sobre mim, chorou sobre mim. Quando eu saí aquele dia de inverno lá em Garden Valley, Texas, minha camisa estava toda ensopada, com as lágrimas daquele tremendo profeta e avivalista. E eu fui lá dia 29 de agosto de 2011. Era um dia chuvoso. Eu cheguei lá, eu torrei dinheiro pra caramba, gasolina, hotel. E eu entrei no cemitério e eu fiquei, para minha surpresa, não tinha ninguém aí. Tinha mais ou menos 5.000 metros quadrados no cemitério, com mais ou menos 300 lápides. À medida que eu andava, finalmente eu vi 2 lápides de 2 heróis, 2 caras que significam muito para mim, que me tocavam muito. E eu estava aí simplesmente para orar e rededicar e repensar e de relembrar de tudo que eles tinham feito ou tinham comunicado para a minha vida. Eu entrei, Leonard Ravenhill, meu pai, meu mentor, cara que tudo que eu sou é devido a ele. Depois que ele orou por mim, essas 3 horas e 20, eu estava pregando aqui no Brasil, e um homem, Haroldo Veloso, veio correndo para mim, um pastor teólogo lá de Pompeia, do Holiness japonesa, com Masao na época. Ele estava chorando muito, falou, Gregório, eu tenho que te parar aqui, cara. Eu quero te dizer uma coisa, quando eu ouvi você me fez lembrar de Leonard Ravenhill. E eu coloquei minha mão sobre o ombro dele e falei, pois é, pastor Haroldo, eu recebi o DNA do Leonard Ravenhill. E é interessante, sabe que a partir daquele dia que eu estava no cemitério, Deus começou a falar, porque quando eu saí, depois de visitar 1 hora chorando lá no lápide do Leonard Ravenhill, 3 metros atrás estava a sepultura do Keith Gordon Green, o músico que partiu 28 de julho de 1982, com 28 anos de idade. O cara balançou o mundo de inglês, a moçada, milhões e milhões sentiram o impacto, a influência da vida deles. E é interessante, quando eu saí do cemitério, matando saudades do Leonard Ravenhill e do Keith Green, a coisa mais impressionante era o seguinte: eles não estão aqui mais, mas quem está aqui é seu legado. E Deus começou a falar naquele dia, estou falando 2011, nós estamos aqui hoje, exatamente 5 anos mais tarde. E eu tenho falado sobre legado, a herança, a porção. O legado é a maneira como você vai ser lembrado, por causa da maneira como você vive. E é interessante, sabe? À medida que eu tenho pregado o legado, eu entendi a maneira que Leonard Ravenhill vivia, a maneira que Keith Green vivia, é a maneira que eles são lembrados, porque Provérbios 10, versículo 7 fala que a memória do justo é abençoado. Tem capacidade de levantar uma pessoa que está beirando na morte. Tem a capacidade de dar vista a uma pessoa que está ficando com cegueira. Uma pessoa que está adormecida, a pular da cama, se chega perto de uma pessoa assim. Então Deus falou, eu quero que você pregue o resto da sua vida, seu legado. E aqui nós estamos hoje porque eu tenho comunicado, tenho andado pelo Brasil há muito tempo. E muitos sabem a respeito de mim, mas outro dia eu estava em Teresópolis e uma mulher, escritora, veio lá, domingo de manhã, terminando o evento,
E ela estava chorando muito, eu não sabia quem era, mas ela começou a mencionar uns livros, eu lembrei. Era uma escritora de 30 anos de carreira. E ela chorava e ela me pegava e falou: rapaz, você tem que escrever, você tem que reescrever, você tem que contar sua maneira de falar. Eu te ajudo, cara, eu posso ser sua escritora fantasma. E mais uma vez, Deus estava me falando: fala do seu legado. Interessante, sabe, eu era diretor de evangelismo do Jocum, Belo Horizonte, massa demais. Muito bem com o Jocum. O ano 1996, algo maravilhoso aconteceu comigo. O mês de fevereiro eu fui convidado para Atlanta, Georgia, para uma conferência de preparativos para os Jogos Olímpicos de Atlanta. E eu cheguei lá, a liderança do Jocum me chamou. Não que eu era líder, eu não sou grande líder não, mas eles me chamavam porque queria a minha voz profética, a minha voz dado em evangelismo. E eu fui lá e foi muito louco. E antes que eu cheguei lá, Deus falou que eles vão te chamar para orar. E você vai liberar uma oração de avivamento. E certamente eu estava sentado lá atrás, escondido, e Paul Hawkins falou: Gregório, vem aqui e libera uma oração de avivamento. Exatamente o que Deus me falou fazer. Aí, Jogos Olímpicos, eles me convidaram de novo, toda a liderança dos Jogos Olímpicos. E eu estava pregando na América, eu estava jejuando 18 dias. E eu nunca vou esquecer o primeiro dia que a tocha dos Jogos Olímpicos entra sinalizando o começo, certo? Do evento, né, de 23 dias. Aconteceu no Rio. Guga chorou, gritou, passou para Hortência, lá no Maracanã. Maracanã, Hortência passou para Vanderlei Cordeiro, aquele maratonista aqui pertinho do Maringá. E interessante, sabe? Ele ligou o caldeirão e a caldeirão subiu no elevador e a chama, o fogo dos Jogos Olímpicos estavam ligados por 23 dias da duração do evento, aqui, Rio, 2016. Então, para mim, aquele dia era muito violento, que eu estava aí. Antes que eu saí para os Jogos Olímpicos, 2 amigos falavam assim, interessante: Gregório, eu estou vendo você diante de uma multidão de jovens e você vai passar uma tocha para eles. Pá, obrigado, Lívio, eu vou guardar essa palavra. Obrigado, menina, eu vou guardar essa palavra. Eu cheguei lá, era o dia que a tocha estava entrando para o domo do Georgia, o grande estádio, vendo que ia ser a casa da chama olímpica. E Cindy Jacobs, uma profetisa, estava aí. E quando ela começou a falar no palco, 5.900 jovens de 100 países do mundo. Quando ela começou a falar, eu estava lá atrás orando e 18 dias jejuando, um copo de isopor, e eu senti o fogo de Deus me atingir. E o copo voou no ar e eu caí no chão, tremendo como um martelo pilhão, batendo o chão assim. Fran Pérez, casada com um líder das Américas do Jocum, veio lá, quando ela encostou, ela caiu no chão chorando e berrando. Finalmente eu engatinhei debaixo do palco, estava numa boa, chorando, tremendo, queimando como eu nunca queimei a minha vida. Naquele momento, 2 rapazes me puxavam pelos tornozelos. E eles falaram: Cindy está te chamando lá em cima. Meu Deus, cara. E quando eu subi lá em cima, sabe o que ela estava me chamando? Para pegar a tocha do Evangelho. Simbolicamente do tocha olímpico que estava entrando na cidade. E para pegar essa tocha evangélica e passar para os 5.900 jovens reunidos de 100 países naquele famoso venue chamado International Ballroom, um salão de música country. E eu entendi, e eu peguei a tocha, me lembro que eu orei, chorei, pá, muita loucura, coisa tal.
ela começou a pregar e tinha um rapaz cabeludo na primeira fila, um menino queimando. Ela falou, você é um evangelista, olhou para mim e falou, desce lá e ore por ele. E quando eu desci, tinha 3 filas de adolescentes, centenas de adolescentes, todos em pé. Eu me lembro que eu levantei minhas mãos para orar por ele, e ele caiu, e muitos dos adolescentes caíram no chão chorando, e eu corri pelo lugar como um doido. Eu voltei para o palco, fiquei lá, tal, terminou o evento. Eu já era líder do evangelismo na base principal do Brasil, Belo Horizonte, do Jocum. E quando eu desci a escada, Deus falou 3 palavras para mim. Ele falou, filho, e neste dia eu te dei um novo chamado. Isaías 58:1, você vai erguer sua voz na altura, a plenos pulmões, e você vai anunciar que seu Deus, Ele está aqui. E ele falou que seu ministério seria de 3 facetas. Isso aconteceu exatamente 20 anos e 2 meses atrás. Nós estamos gravando isso porque eu estou aqui no Caverna de Adulão, esse lindo lugar, a minha casa em Londrina. Por que Londrina? Porque meus favoritos pregadores são de Londres. William Booth, Exército de Salvação, John Wesley, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, e a lista é longa. Então eu não queria sair do Brasil, escolhi Londrina, a pequena Londres do Brasil. Eu estou em boa terra aqui, cara. E eu estou aqui para mais nada, de buscar Deus, de gastar tempo nesse negócio chamado legado, deixando música, deixando palavras, deixando exortações, liberando orações, clamando, preparando, tentando escrever livros e fazer tudo isso, todo a respeito do legado. Então naquele dia, quando eu desci, Deus falou comigo, eu estou colocando em sua mão uma tocha, e você vai gastar o resto da sua vida correndo com essa tocha. Eu vou te levar para incendiar, inflamar corações em cidades, vilarejos, em lugares onde você vai. João Batista era uma tocha, uma lâmpada que brilhava e ardia. João 5:35. Mas é interessante que ele falou que essa é a sua palavra. E ele falou que eu quero que você pregue avivamento. E ele falou, eu estou te dando uma trompeta e uma tocha. E a trompeta seria a sua voz declarando. João Batista tinha uma voz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. E sua voz balançou Judeia, Samaria. Sua voz era ouvida em todo lugar. Sua voz soava pelos corredores. E cada um tem uma voz. Eu sou um cara que Deus me deu uma voz. Ele me deu uma unção, um chamado para falar. Eu nasci para falar. Eu não sou um cara calado. Eu não sou um cara que é tímido e que anda, tem dificuldade. Se tem mais pessoas, eu fico mais feliz. Se tem menos pessoas, eu fico feliz, cara. Mas eu tenho algo para falar. E é interessante, ele falou que você vai andar com uma trompeta e você vai andar com uma tocha. E eu vou liberar avivamento, você vai ver corações tocados, você vai ver vidas abençoadas. Quando Leonard Ravenhill orou por mim, ele mandou uma carta para mim. Eu estava em comunicação com ele. E nessa carta ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, Gregório, quando você vai, você tem que ir com fogo em sua boca. Hebreus 4, versículo 10 fala que as minhas palavras eram eficazes e poderosas, que penetravam e discernia a alma e o espírito, sabe? Ele falou que ele falou que Gregório, quando você vai, quando você ministra, você tem que levar fogo. Interessante, sabe, que meu favorito versículo da Bíblia é Jeremias 20, versículo 9. Eu entendo Jeremias. Eu entendo, sabe, que ele pregava e nada rolava. Quando ele pregava, ele só foi para a prisão. Ele foi para a tronca, algemado pelos pulsos e pelos tornozelos.
Então ele não tinha uma vida muito bem sucedida. E um dia ele decidiu que eu vou parar de pregar. Mas ele falou: quando eu pensei que não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, como fogo encerrado em meus ossos. E esse que Leonard Ravenhill está falando. Gregório, sabe o que é, cara? Você tem que ter fogo, você tem que ter uma marca, você tem que ter um lema, você tem que ter um tema, você tem que ser uma pessoa consumida e possesso de fogo. Você tem que arder, você tem que entrar numa casa fria e a casa vai ser quente porque você visitou. Você tem que liberar uma oração em uma reunião de oração e a reunião de oração se tornou mais aquecida porque você liberou uma oração. Então a primeira coisa que ele falou: seu ministério, Gregório, tem que conter fogo. Uau! Mas ele não terminou aí. E Gregório, quando você vai para os campos brancos, que branquejam para a colheita, João 4,35, você vai com paixão, cara, com um coração quebrantado, com um coração transbordando, enternecido, sensibilizado, emocionado, cheia daquilo que é chamado santa paixão. A capacidade de sentir, a capacidade de ter sentimentos aquecidos, a capacidade de ter um coração de fogo, um coração de vulcão, que transborda, que não pode ser contido. Interessante. E eu entendi. Filipenses 1 fala assim, 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, cara. Viver com paixão, andar com paixão. Paixão contém compaixão. Paixão são sentimentos que você sente pelas pessoas. Se você soubesse que eu sinto por Brasil e pelo povo brasileiro, independentemente de onde estão, eu não posso sair do Brasil, cara. Quando eu saio, eu choro com saudade do Brasil. Você explica isso? Deus me deu um sentimento de paixão pelo povo. Eu estou amando 208 milhões, com todos aqueles corruptos, aqueles políticos corruptos, eu amando todos, porque essa é a minha parada, paixão. E você vai vivendo a todo vapor, 100%, correndo, e na reta final, cada dia, de cada momento, e no final da sua vida, você não olha atrás e você fica arrependido de não ter feito. Você fala: Senhor, eu corri, Senhor, eu batalhei o bom batalha, Senhor, eu combatei o bom combate, Senhor, eu terminei minha carreira, mas eu corri a todo vapor. E que mais? Ele falou: Gregório, quando você vai, você vai com lágrimas, cara. Agora lágrimas é minha parada. Eu acho que eu sou extremamente emotivo, viu? Deus falou que essas três facetas, fogo, paixão e lágrimas, são três marcas do mover de Deus que Deus está trazendo sobre o Brasil. Eu já passei por muito, o avivamento da alegria, onde todo mundo dava gargalhadas santas. Eu estava no meio deles, mas eu sempre fui chorão, e muitas vezes eu fui perseguido por causa das minhas lágrimas. Eles me agarravam, nos pastores lá na América: cara, hoje é um dia de rir e dar gargalhadas, e você está chorando. Olha, chorar para mim é mais profundo que rir, cara. Chorar é que você vai muito, você se deita no val, você se deita boca no pó, cara. Chorar é que você está ligado com os sentimentos, você está conforme com Jesus na sua morte, em sua vida. Você está andando, Filipenses 3:10, na comunhão dos sofrimentos de Jesus, cara. Porque meu Senhor chorava, no deserto ele chorava. Hebreus 3, versículo 7. Mas é interessante, quando eu vi isso,
E eu era um novato crente, cara. Eu não tinha doutrina. Eu achava que os 4 evangélicos eram Mateus, Marcos, Lutero e João. Eu achava que, eu não sabia que era Dr. Lucas. Eu era muito verde. Eu não tinha teologia. Eles falaram, cuida com sua teologia, Gregório. Eu falei, teologia? Neurologia? Cardiologia? O que é essa parada toda, cara? Me assustou com essa palavra. Mas eu te digo uma coisa. Deus falou, lágrimas. E desde o princípio, quando eu evangelizava, a gente reunia para orar, e nós orávamos até que nós estávamos derramando lágrimas, e nós saímos como o Salmo 126, 5 e 6 fala, onde começa o Salmo falando, quando eu restaurei a sorte, nós ficamos como crianças rindo, cara, avivamento. E eles falavam dentro das nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas. Ele não fez coisas pequenas. Ele só faz coisas grandes. Tamanho do seu coração. Grande. Mas olha só. Fala assim, ó. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que andam chorando enquanto semeia, voltará com júbilos trazendo seus feixes. E Leonard Ravenhill me deu uma lição. Meu amor para com aquele homem, meu mentor, nunca diminuiu. Está mais forte. Quem sou eu que eu tinha o privilégio de andar com aquele fera, aquele monstro? E sabe de uma coisa? Monstro do Evangelho. E sabe de uma coisa? Ele falou, Gregório, você vai com fogo, você vai com paixão, e você vai com lágrimas. Não existe nenhuma cidade onde nós vamos que eu não derramo lágrimas. Nenhuma cidade. Eu não vou para um lugar para pregar, seja na rua, seja em uma igreja, seja uma conferência, um retiro, uma cruzada, seja num estudo bíblico, qualquer lugar, uma escola pública. Eu não vou para nenhum lugar sem orar muito sobre essas 3 coisas: fogo, paixão e lágrimas. Sabe de uma coisa? Nós estamos num momento de sentir. E Deus falou que o movimento, o avivamento que está havendo. Eu tenho amigos que falam, avivamento não está havendo, avivamento já está aqui, dá um brado de vitória. E eu começo a citar para meus amigos, quais são os nomes dos avivalistas. Os caras nem sabem os nomes, mano. Está falando de um brado de vitória e avivamento. Pessoas que estão queimando, rolando no chão no avivamento, nada a ver, cara. Avivamento é quando você está possuído de fogo, quando paixão começa a te dominar, quando você começa a ter uma paixão pelas almas, uma paixão pela glória de Deus, uma paixão pelo mover de Deus, uma paixão pelos pobres, uma paixão pelos necessitados, uma paixão pelos encarcerados, uma paixão pelas viúvas, uma paixão pelos doentes. E que mais? Lágrimas, cara. E você tem a capacidade de liberar sentimentos. Verdadeiros homens choram. Os mais feras na minha história têm sido os homens de Deus. Os verdadeiros homens. Jeremias era um profeta, ele tinha um apelido, o chorão, profeta chorão. Jesus chorou, Paulo chorou. Você veja qualquer um que valia muito no reino de Deus, no reino dos céus. Eles eram pessoas que não conseguiram segurar suas emoções. Hoje nós temos que chorar. Hoje está em condições tais que nós temos que chorar. Então é isso que nós temos feito. Deus falou, essas 3 marcas vão te acompanhar, filho. Porque essas 3 marcas são umas das 3 importantes marcas do avivamento. Pessoas começam a sentir fogo, que estava rolando lá, dia 20 de janeiro, 1994, em Toronto, chamado Catch the Fire, Pega o Fogo. Deus começou a visitar, 380 mil pastores do mundo inteiro foram para Toronto, Canadá, receberam da igreja do aeroporto o fogo para queimar de novo.
paixão, de sair diferente, cara, de não ser uma pessoa das quatro paredes, mas de ser uma pessoa que toca o carteiro, que entra no supermercado e toca a mulher que está atrás da caixa, que anda pela rua e você está consumido com paixão e você toca. E lágrimas. Cara, lágrimas são tão lindas. Lágrimas são as orações que não são liberadas com som, mas o som de lágrimas caindo. Você sabe, para mim, o mais violento visão que eu tenho de Deus Pai, eu acredito que os céus aquietou quando isso aconteceu. Quando todo mundo, serafim, querubim, os anciãos, todos os anjos dos céus estavam aí. E Deus Pai no trono dobrou seu rosto em suas mãos abertas e começou a chorar. Deus está querendo nos dar o choro de Deus. Josias era um menino, sabe? Eu trabalho com jovens. Josias era um menino. E a qualidade que ele mais tinha, segundo de Crônicas 34, 27, sabe o que era? Ele chorava muito quando ele viu a verdadeira situação do seu povo. E quando ele achou a Bíblia, sabe? Ilquias achou a Bíblia, passou para Safan. Safan começou a ler e ele chorou ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus respondeu a ele: eu tenho visto suas lágrimas. Olha o que ele falou: eu tenho visto que o seu coração está enternecido. Os ganhadores de almas, que são os caras mais top, mais quentes dos planetas, são aqueles que entram no sofrimento dos outros. Eles sofrem junto com os outros que estão sofrendo. Então, esse que nós temos feito já há 20 anos, a nosso legado. Não sei, muitos que me acompanham, talvez não sabem do origem, né? Mas fogo, paixão e lágrimas. Até agora essa é a minha palavra. Ele falou: você prega, libera fogo, mas também ele fala: também, filho, é nessa hora você tem que ser um mantenedor da chama de avivamento. Você tem que sempre falar que nós podemos queimar mais quente, nós podemos ser mais intensos, nós podemos ser mais zelosos, nós podemos ser mais dedicados. Nós podemos ter uma chama, antigamente eu falava chama vermelha, não, chama branca é muitas vezes mais quente, viu? Então, segundo de Reis 6, capítulo 1 a 7, é quando Eliseu pegou a cabeça do machado que estava flutuando no rio e ele restaurou e deu para os profetas. Ele falou: você segura isso, não abre mão disso, nunca mais. Deus falou: eu quero que você seja como Eliseu para a sua geração. Você leva a minha doce fogo e você fala, você segura o fogo. Verifica se seu coração está queimando. Verifica se você ainda tem paixão pela oração. Verifica se você ainda sente compaixão pelos outros. Verifica se você está suavizado, sensibilizado, quebrantado o suficiente de liberar lágrimas.